minha opinião, esse é o fator que mais mata deal numa mesa de negociação. É muito subestimado as questões emocionais envolvidas numa negociação. Empreendedor é sempre sobre você. Não é sobre o seu CFO, sobre o seu gerente de produção. É sobre você. Você, para criar uma companhia madura, você precisa amadurecer. Eu não acho que gente boa seja difícil. Eu acho que gente boa eleva muito a régua, né? E nos coloca, assim, numa situação de desconforto. Todo mundo pensa que busca de apoio é fraqueza. E nesse assessment, busca de apoio é um fator de resiliência. Eu vejo muito nas famílias empresárias um pecado capital, que é a vaidade. Sabe qual é o pior momento? É aquele, pra mim, como advisor, é aquele momento que tá tudo certo. O momento do M&A, que era pra ser um momento de renovação de alegria, vira um grande problema. Não tem como você fazer um negócio certo com as pessoas erradas. Fala pessoal, tô começando mais um episódio do podcast O M&Azeiro e hoje a gente vai falar da máquina de fazer negócios, como ela funciona, que é o ser humano. Hoje eu vou gravar com uma especialista em psicologia, na minha opinião, a psicóloga mais bem-sucedida que eu conheço. E a gente vai destrinchar o comportamento humano atrás de uma mesa fazendo negócio. A minha convidada de hoje, a expert, é a Mari Webel. Pra mim, Mari Webel, né? Não é Mariana Webel. Mari, obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir aqui. Se apresenta um pouquinho melhor pro público. Prazer, então, Dani, muito obrigada. Então, Dani, né? Eu sou a Mari, tu é o Dani. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder dividir pelo menos um pouco do meu conhecimento. Sem dúvidas, nos processos de M&A, a questão emocional e psicológica, ela conta bastante, as questões comportamentais. Falando um pouquinho sobre mim, então, eu sou psicóloga de formação, eu sou fundadora da Grow. A Grow é um ecossistema especialista em gestão de pessoas, então a gente trabalha muito com comportamento humano e aí bastante com lideranças, com coaching, com C-Level, enfim, aí uma infinidade de trabalhos que a gente executa aí de mapeamento de times, entendendo o quanto que o comportamento repercute aí nas decisões do dia a dia. E eu sempre quis gravar esse episódio com uma autoridade, né, com uma expert igual a você, porque eu percebo que na mesa de negociação, o fator psicológico, a preparação psicológica, ela é tão importante quanto a preparação contábil, de governança, de ter bons números, de ter uma bom diálogo com o mercado. E isso é muito pouco explorado e, na minha opinião, esse é o fator que mais mata deal numa mesa de negociação. Né? E eu sempre quis gravar com uma pessoa que tivesse um conhecimento profundo, porque você atende empresas e, por consequência, empresários. Então, esse seu conhecimento, eu tenho certeza que vai ser essencial para quem assistir esse episódio. E sem dúvidas, né? Só para te complementar, é muito subestimado as questões emocionais envolvidas numa negociação. Então, é um ponto extremamente importante, como tu mesmo disse, assim, existe um foco muito grande nas questões contábeis, financeiras, mas pouca atenção em relação aos aspectos emocionais, psicológicos, que muitas vezes é o que faz dar errado, mas também muitas vezes é o que faz dar certo quando eles são bem tratados e bem conduzidos e olhados, né? Então, é um aspecto extremamente importante aí que pode, sim, trazer sucesso para as concretizações dos negócios. E você acha que as pessoas são treináveis para ter essa habilidade psicológica de lidar com mais pressão, de lidar com uma mesa de negociação mais tensa? As pessoas são treináveis para isso? Eu acredito que sim, a gente pode se preparar, mas eu sempre falo sobre desenvolvimento. Desenvolvimento, a gente tem um limite. E primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que saber, tem que se conhecer, a gente tem que ter informação, né? Eu acho que, inclusive, esse é um dos grandes problemas do porquê que a gente não traz as questões emocionais e psicológicas para a mesa, porque ainda se entende que elas são muito subjetivas, porém, hoje em dia, a gente já consegue ter bastante dados sobre as questões comportamentais, psicológicas. Então, o primeiro passo é a gente entender as nossas fortalezas, né? Para que cada pessoa entenda os seus limites e a partir daí a gente poder treinar. Mas claro que esse treinamento, como eu disse, ele vai ter um limite. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que querer. Tem que ter o querer e aí depois da querência, né, que a gente brinca, tem que ter a querência. E aí depois, então, a gente sim poder treinar, mas
partindo já de um princípio, né? Partindo de um conhecimento real. Então, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de lidar com pressão, eu parto, o meu treinamento vai partir daí. Se eu sou uma pessoa que já tenho maior habilidade de lidar com pressão, talvez eu tenha que treinar alguma outra skill. E isso é uma coisa que eu me pergunto muito, Mari. Existe o fator eu quero, mas não consigo? Como é que você lida, por exemplo, você quer muito prosperar na carreira, mas você não consegue acordar cedo, mas você não lida bem no ambiente corporativo, mas você não tem capacidade de concentração para ler um livro ou para se dedicar a alguma coisa. Existe essa... Ainda mais eu vejo isso principalmente nos mais novos, né? Essa dificuldade de concentração, esse muito apego ao celular, pouco menos de ambição. Existe esse eu quero, mas não consigo? Existe isso mesmo? Ou, se você quer, você consegue? É delicado, né? Eu não gostaria de taxar uma resposta aqui. Mas do ponto de vista técnico, assim. Eu acredito que, assim, se eu disser que não, né? Disser, não, a pessoa querer muito, ela não vai conseguir, vou ter vários exemplos de pessoas que vão me dizer, mas eu consegui. Mas, de novo, assim, a gente tem limitações, né? Eu acho que o ser humano tem limitações e principalmente quando a gente vai para um lado mais patológico, talvez, que é quando a gente já tem, como tu dissesse, né? Se a pessoa tem um problema de concentração, se é diagnosticada com um TDAH, alguma coisa assim, ela pode recorrer ao uso de medicação, enfim, para tentar melhorar, mas ela sempre vai ter aquela limitação. O que a gente preconiza muito? Por que também ficar indo tão contra isso? Às vezes, o mais fácil é tu aceitar, né? E eu acho que a gente tem exemplos de pessoas extraordinárias que, a partir do momento que se conheceram e aceitaram as suas limitações, conseguiram usar essas limitações a seu favor, né? E não ficar lutando contra elas. Bom, eu tenho essa limitação, mas eu tenho outros potenciais. Então, ao invés de eu ficar olhando para aquilo que é limitador, é olhar para aquilo que são as minhas fortalezas. A probabilidade de tu ter sucesso vai ser muito maior, porque é mais fácil a gente treinar aquilo que a gente já é bom do que a gente treinar aquilo que a gente não é nada bom. E a gente faz muita analogia disso com o esporte. Então, uma pessoa que joga muito bem futebol e não joga bem basquete, por que tu vai fazer ela treinar o basquete? Claro que ela pode melhorar no basquete, mas o potencial dela tá no futebol. Então, é melhor a gente olhar a fortaleza dela e tentar investir no que ela tem de fortaleza e cuidar para aquela limitação não atrapalhar ela. Mas, voltando só ao início, assim, né? Se a pessoa quer, mas não consegue... uma coisa mais patológica. Isso, eu acho que isso... Aí é um tratamento mais profundo. Isso. E aí, eu não vou nem responder em relação a celular, a nova geração, porque daí a gente entra... acabou, né? A gente entra numa outra seara aí, diferente, né? E eu fugi um pouco do script, porque a ideia é a gente falar porque assim, eu atendo um público de empresários que já passou dos 100 milhões, né? Uma empresa de tecnologia ou de serviço que já tá próximo aos 30. Então, assim, a trilha dele é o seguinte, ele funda a empresa cresce, ele tem que formar sucessores, aí de sucessores vem a opção da venda, às vezes o sucessor não é bom, às vezes o mercado se consolidou e ele tem que fazer, e depois o luto da venda e a dificuldade do comprador na integração por questões culturais. Essa é a trilha do nosso podcast. Eu dei uma fugida do roteiro, porque essas são questões extremamente delicadas hoje, e assim, a gente conversa com muitos empresários, né? Todos falam, cara, tá difícil. Gente, tá difícil, não dá pra treinar. E eu não quero perder a oportunidade de todo o conhecimento que você tem. Mas agora eu vou te trazer de volta aqui pro roteiro. Tá bem. Então vamos lá. Primeiro passo. Como você identifica que é o momento de formar time? E você, como gestor, quais as habilidades que você tem que cultivar do ponto de vista psicológico? Empatia, como é que isso é treinável? 1. E 2, como é que eu faço isso virar formação de time? Eu acho que a primeira preocupação de um fundador, que consequentemente um empreendedor, ele é um líder, é ele se preocupar em ser um bom líder, né? E o que é ser um bom líder, assim? A gente sempre... Existe uma preocupação muito grande de liderança com tarefas, com números, com dados, e óbvio que isso é importante, eu não estou falando que não é, mas toda a parte humana, ela acaba ficando de lado,
Ele vai aprendendo no dia a dia, assim. Então, eu vejo muita diferença de profissionais que investiram em se desenvolver enquanto liderança de pessoas. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para começar também a formar time. Mas vamos pegar um cenário ruim. A pessoa não tem habilidade nenhuma, não gosta, não quer, porque isso também acontece, né? E daí a gente volta lá pro início, assim, vamos nos conhecer. Já me conheci, já entendi que não tem essa skill, que não dou para isso, não tem problema. Mas eu preciso, então, ter alguém ao meu lado que me complemente. Seja um sócio, seja uma outra liderança, para que a partir daí a gente possa começar a construir times. Né? Então, assim, primeiro o fundador, ele tem que entender qual é o momento que ele vai precisar ter pessoas com ele, né? Porque chega um momento que ele já não dá mais conta sozinho, começa a ficar pesado, a empresa começa a crescer, ele começa a ter que formar time. E aí, então, ele começar a formar o time, assim. Eu sempre falo, assim, eu recebo muitos desafios, né, das áreas de RH, de lideranças, e geralmente a questão é encontrar pessoas boas, né? Então, assim, poder encontrar pessoas boas, poder ajudar, ter bons líderes e focar em liderança. É assim, não que as outras pessoas não sejam importantes, mas todas as outras pessoas do time, elas vão ser consequências e a cultura, ela vai ser muito vinculada à liderança. Então, assim, ter bons líderes, preparar as lideranças, a partir daí a gente começa a conseguir construir bons times. E aí eu percebo, assim, algumas coisas que são muito claras para mim, que faz parte do meu trabalho fazer esse desenvolvimento da companhia. Eu quero vender a companhia no máximo de valuation possível, com o mínimo de contingência possível. Aí, a primeira coisa parece que o princípio de Édipo, né? Ele não quer perder a mãe para ninguém, o empreendedor. Ele é um monarca, né? Ele é quase que um ditador e ele vai ter que mudar essa ditadura para uma oligarquia, para o negócio deslanchar. E ele tem uma dificuldade de largar a mãe, né, que é a empresa, o filho, né? Eu acho isso até um absurdo, porque eu sou pai e o amor que eu tenho pelos meus filhos é infinitamente maior do que eu tenho pela minha empresa. Óbvio, é um ativo aqui. Tudo bem, eu tenho uma cultura diferente. Para mim é um ativo e tá sempre à venda. Essa é uma coisa que eu percebo muito. E por que acontece isso, essa sensação de Édipo com a empresa? Não, ela é só minha, eu não divido com ninguém. E como é que o empreendedor que está nessa fase lida com essa sensação? Só fazendo, tu falou, né? Eu sou pai, assim, mas tu pode ver que a relação entre pais e filhos, ela é muito relativa. Tem pais que entendem muito que a gente cria os filhos para a vida e conseguem fazer isso de uma forma mais tranquila, e tem outros que têm mais dificuldade. Por mais que, nossa, eu quero que o meu filho, mas tem aspectos emocionais ali que sabotam muitas vezes isso, né? E eu entendo que é a mesma questão em relação à empresa. Sem dúvidas, assim, o sentimento é como se fosse um sentimento de filho, né? E aí eu vou trazer um exemplo da Corina, que é a nossa colega no G4 Club, que ela fez a venda, parte da venda da empresa dela para live. E ela falando muito exatamente com essas palavras, assim. E de poder deixar o filho dela crescer, poder deixar o filho dela voar. Então, assim, o quanto que muitas vezes ela precisou fazer esse exercício de pensar o que era melhor, não para ela, mas para o filho dela, né? E nesse caso a gente está falando da empresa, né? Então, assim, é muito a gente entender. Claro, existe toda uma questão de identidade envolvida, de construção, né? Aquilo é meu, fui eu que criei, fui eu quem fiz. Como assim agora eu delego para alguém? Como assim agora eu entrego isso, né? Entrego do nada para alguém, para esse filho criar. Então, é uma relação também que passa por uma relação de confiança, né? Também de poder se desfazer de alguns nós emocionais, que eu acho que é o que muitas vezes sabota, né? Que é esse complexo de Édipo que tu falou, assim, que muitas vezes é o que sabota, que são os nossos vieses inconscientes, né? E por isso a importância, porque no racional não faz sentido, né? Mas não é racional. E aí, por isso que muitas vezes é importante a gente entender, né? Assim, da mesma forma como tu disse, a pessoa antes, né? Por que a pessoa não consegue? Se ela quer muito, por que ela não consegue? Muitas vezes são nós emocionais. São outros aspectos que a gente vai ter que, através de uma psicoterapia, ou, enfim, cada um busca o recurso que entende que é melhor para si, mas para que a gente consiga desatar esse nó, que muitas vezes são os nós que não nos permitem crescer. Sim.
Porque a gente tem crenças familiares, de história de vida, porque daí cada um vem com as suas bagagens aí, que muitas vezes fazem com que a gente se sabote. Porque, de novo, racionalmente é tão simples o caminho da felicidade. Por que então, se é tão simples o caminho da felicidade, a gente faz escolhas tão ruins muitas vezes? Porque não são escolhas totalmente conscientes. Eu falo que você tem que achar seu equilíbrio. Eu quero o filho mais próximo possível de mim, o máximo de tempo possível. Mas meu filho com 35 anos em casa, eu falhei como pai. É a mesma coisa para uma companhia. Ela vai ficar do seu tamanho, vai ficar eternamente dependente de você. E é muito sobre nós, né? Não é nunca sobre os outros. E esse episódio tem muito sobre isso, né? Empreendedor é sempre sobre você. Não é sobre o seu CFO, sobre o seu gerente de produção. É sobre você. Você, para criar uma companhia madura, você precisa amadurecer. E é por isso que eu sempre quis gravar esse podcast. A outra coisa que eu percebo muito, Mari, é o seguinte. O cara entende que ele passou pela primeira fase, que é: vou deixar o filho ir pra faculdade e achar o caminho dele. E aí ele começa a trazer gente muito boa. E gente boa é difícil, né? Gente boa é questionadora, gente boa quer tentar fazer mais rápido e mais barato, gente boa gosta de debate porque quer ser convencida. E aí eu percebo que o ditador sofre nessa hora. Como é que se lida com isso? Na sua opinião, já que você fez a primeira reflexão falando a empresa não pode ficar do meu tamanho. Eu demorei para aprender isso, tá? Que gente boa é difícil. Mas, de novo, é sempre sobre nós. Como quando eu comecei a me olhar, o meu desejo de fazer, eu também parecia uma pessoa difícil. É engraçado, né? Porque, primeiro assim, um conceito de gente boa, né? Também pode ser... E eu tenho uma definição para isso. Exato, né? Também o que tu disser que é gente boa, talvez seja diferente do que eu entendo como gente boa. Mas, enfim, talentos, né? Talentos, a gente sabe o que são talentos. São pessoas que fazem as coisas acontecer, enfim. Né? E, obviamente, nem sempre o fundador, o empreendedor, está preparado para ter gente boa. Mas como? Como é que pode? É um cara bom que vai ajudar ele. Por as questões que eu falei antes, muitas vezes ele não consegue. Né? Mas, assim, eu não acho que gente boa seja difícil. Eu acho que gente boa eleva muito a régua, né? E nos coloca, assim, numa situação de desconforto. E a gente não gosta de entrar em situações de desconforto. O ser humano, por natureza, ele tem tendência a manter, preservar e proteger. Todos nós. Alguns de nós a gente tem um pouco mais de inquietude, mas como essência, enquanto ser humano, todos nós temos tendência à acomodação. E gente boa desacomoda. Gente boa questiona, como tu mesmo disse, não gosta de ser enganada, e enganada no sentido assim, são pessoas que têm uma forma de gestão diferente. Elas precisam de autonomia, muitas vezes. Elas precisam ter claro o que se espera delas. Então, gente boa precisa ter uma gestão um pouco mais profissionalizada. E é esse, muitas vezes, a dificuldade. Porque a gente pega, muitas vezes, o fundador com um desejo, mas ainda não preparado profissionalmente para ter gente boa. Porém, a partir do momento que ele se permite isso, ou que isso acaba acontecendo, quando ele começa a ter gente boa no time dele, ele começa a ver a maravilha que é. Pô, é libertador. Porque é libertador. É verdade. Porque ele começa a ver, meu Deus do céu, outras pessoas podem fazer o que eu fazia e até mesmo melhor. Isso é um sonho. Então, quando a gente começa a ter pessoas boas do nosso lado e aprendendo com elas e vendo o quanto que elas agregam e nos tiram, muitas vezes, de tarefas operacionais e nos colocam em posição estratégica, que eu entendo que essa é a posição de um fundador, é maravilhoso. Mas a gente tem que entender que a gente tem que permitir, né? E a gente tem que poder colher, né, os frutos de ter pessoas boas, e à medida que a gente vivencia isso, a gente vê o quanto é bom. E aí fica difícil a gente não ter mais pessoas boas. E aí vou entrar na minha definição de gente boa. Eu faço sempre uma matriz em que o eixo X é performance e o eixo Y é aculturamento. As pessoas que estão no quadrante mais alto são as pessoas que têm alta performance e alto aculturamento. Essas são as stars. As pessoas que estão no meio são o que você tem que elevar para o nível de
de estar. E as pessoas que têm baixa performance e baixo culturamento são as pessoas que você tem que promover para o mercado. E eu sempre falo isso. A régua vai sempre subindo. As pessoas que trabalharam comigo sabem que eu tô sempre inquieto em provocar esse aumento de régua. Então, para mim, gente boa é isso. Concordo. Que tem alta performance com alto comportamento. Essas pessoas são muito automotivadas. Você só precisa promover um ambiente não tóxico. Essas pessoas querem realmente vencer na vida. Então, para mim, a pessoa com alta performance é isso. E aí, outra coisa, entrando, o que é gestão? Eu ouvi uma palestra do Falcone muito tempo atrás e o que ele falou me marcou muito. Perguntaram para ele, o senhor é um mestre da gestão, mas me explica, o que é gestão? Ele falou, cara, gestão é muito simples, é você identificar quais são as alavancas do negócio, colocar os indicadores corretos para que essas alavancas funcionem e cobre as pessoas para que esses indicadores sejam atingidos. Então, se você é gestor, você não gosta de indicador e você não gosta de formar gente, você não é gestor de nada. Você tem que ser eu presa. Isso aí. Então, esses são, na minha opinião, o que é uma pessoa de alta performance. Concordo. E aí eu tô copiando, porque a gente tem que copiar de quem sabe, né? A definição de gestão. A gente faz muito esse trabalho que a gente chama da Nine Box, né? Que é exatamente isso. A gente vai jogar as pessoas, a gente mapeia as pessoas e isso é algo que é muito importante de ser feito em processos de M&A, né? Que a gente indica, assim, que a gente possa mapear time, entender quem são as pessoas chaves e jogar isso numa matriz Nine Box para entender quem são as estrelas. Isso não é para impedir nada, mas é para a gente ter o conhecimento e conseguir fazer melhor gestão também. Porque tu não vai ter só as estrelas no teu negócio. Claro, eu preciso dos especialistas, né? Que é o cara que quer estar ali e faz muito bem aquilo. Tô super de acordo. Mas é importante a gente conhecer o time que a gente tem para que a gente consiga ter mais sucesso aí nos processos também de fusão e aquisição. Mari, com a sua experiência, quais são os rituais principais que um gestor, por exemplo, um fundador de uma empresa está nessa fase de formar os sucessores e formar CEOs, formar CFOs, quais são as rotinas importantes que ele tem que ter com o time? Eu acredito, pensando em formação, né? Vou pensar numa formação de um CEO, né? Acho que o papel do fundador é muito de ser um mentor, né? Então, assim, ele tem que estar lado a lado desse CEO aí que ele está preparando, né? Para assumir essa posição, para que ele possa apoiar, para que ele possa conseguir delegar, né? Esse é um exercício, não é fácil, né? Até há pouco tempo a gente esteve visitando a empresa de um colega lá do G4, lá em Ponta Grossa, e eles estavam falando da empresa de steel frame, eles estavam falando que eles têm um CEO. Né? E aí ele estava me falando que não é fácil. Não é fácil ter um CEO. Né? Porque é incrível mesmo tu pegar uma empresa familiar que tenha um CEO que não seja da família. Né? Então, assim... É muita sabedoria, né? Se ele realmente falou, cara, eu preciso de alguém de mercado mesmo. Exato. De novo, é sempre sobre você, né? Então, assim, é muita maturidade, né? Eu até brinquei com eles. Nossa, vocês têm uma família muito funcional. Né? Porque é incrível, assim. E ele falou, não é fácil, né? Porque muitas vezes tem ego envolvido. Sim. Mas eu acredito que, assim, alguns rituais como, assim, acredito que reuniões periódicas, olhar para métricas, olhar para aqueles números que são mais importantes, deixar muito claro quais são as expectativas que se tem, né, dessa posição, quais são as decisões que ainda vão ter que passar pelo fundador ou se nenhuma mais necessita passar pelo fundador. Enfim, acho que alguns rituais importantes para que possa também ir acontecendo essa transição, né? Essa passada de bastão. E eu tenho alguns rituais que eu uso, tá? Então, eu tenho meus rituais semanais, que são os weeklies, que eu me reúno com todos os meus gestores. Eu tenho o segundo ritual, que é os feedbacks. E sem dúvida. Agora a gente vive na era do feedback constante, né? Mas eu tenho tem que ter momentos... hora marcada, né? Eu tenho momentos fixos para realmente olhar no olho. E eu gosto muito da política do chopp, sabe? Vamos tomar um chopp, vamos... E aí você conhece a pessoa de verdade. Não tem como você ter um bom relacionamento com uma pessoa se você não tem um interesse de fato genuíno nela. Então, às vezes eu quebro um pouco o protocolo e faço isso. Aí tem os feedbacks, aí eu tenho uma rotina de orçamento anual, e aí eu tenho depois do orçamento aprovado, eu falo que eu tenho momento sonho, em que a gente tenta projetar a companhia 3 anos para frente, para falar assim, o que você tem que mexer hoje na estrutura
para daqui 3 anos. E a gente tá vivendo isso agora numa empresa que eu sou presidente do conselho, que a gente fez um M&A para eles super tenso, que é um M&A de tirar um só. Que a gente tá nesse momento agora que formou todo o time, a gente tá no nosso momento sonho e o objetivo deles é passar de 1 bi de faturamento, que eles já estão há muito tempo batendo nessa barreira de 1 bi. E quando você bate na barreira várias vezes, quer dizer que o problema não é o mercado, né? O problema... De novo, não é sobre os outros, né? É sobre você. Então, eu tento estabelecer essas rotinas e ter o acompanhamento de um profissional, de um advisor. Né? É importante. Não digo que nem importante, é essencial. É fundamental. Eu vejo assim, one-on-ones, super importante. A gente, inclusive, usa um assessment comportamental que ele traça perfil do líder e liderado. Então, é um recurso super bom para muitas vezes fazer one-on-ones, porque no fim o feedback, ele é um feedback comportamental. O momento de one-on-one, ele dificilmente é sobre tarefa, ele é sobre comportamento. A gente tá ali para falar, olha, teu comportamento em tal situação, em relação ao time seria bacana tal coisa, eu vejo que o teu compromisso com tal coisa é legal, não é legal, para que tu tenha mais autoridade perante o time seria importante ter tais comportamentos, enfim. Resumindo, 90% do one-on-one, ele é comportamental, né? Então a gente tem... Então a gente acaba tendo instrumento para ajudar também nisso. E eu já mentorei a área de finanças de uma grande corporação para formar líderes na área financeira. E era muito engraçado, porque a gente tem... Essa empresa é super da métrica, né? E então a gente tinha os programas, o tempo que a gente precisava falar em cada encontro. Aí conforme a gente vai ganhando intimidade, a gente falava 10 minutos do que tava no script e falava meia hora, 40 minutos da vida pessoal, porque não tem jeito, a vida pessoal vai influenciar a sua performance. Totalmente. Por mais que a gente queira negar isso, sem dúvidas, né? E muitas vezes esse é o fator que muitas vezes também acaba trazendo alguns empecilhos nos M&As, que está muito relacionado à identidade. Né? E a identidade da pessoa, como o trabalho, ele ocupa muita parte, muito do nosso tempo. Hoje em dia, talvez um pouco menos, por tudo que a gente viveu de pandemia e tudo mais, mas ainda, que seja 75% do nosso tempo, ele faz muito parte da nossa identidade. E quando a gente perde, ou a gente está na iminência de perder essa identidade, e isso vincula lá a tua pergunta do porquê que às vezes é difícil deixar o filho crescer, porque é como se fosse eu. Então, assim, muitas vezes eu até mudar um título da minha posição num processo de M&A, porque eu deixo de ocupar uma posição, porque agora, então eu vou ter que... Essa transição, essa incerteza, ela não é só uma incerteza de cargo, ela passa muito por uma questão de identidade. Né? E identidade que está atrelada a tudo que eu estou vivendo na minha vida também, né? Então, tem vários casos de pessoas que estão vivendo um processo de M&A e que estão cheios de problemas na vida pessoal. Com pessoas, daqui a pouco, algum familiar doente, separação, enfim, a vida de cada um de nós sempre tem BOs, né? Sempre tem coisas acontecendo, né? A vida é muito dinâmica. Então, junto com tudo isso, tem a vida particular, né, que acaba impactando também, né, como tu disse, assim, então não tem como a gente se afastar disso, né, aquela história antigamente de que teus problemas ficam da porta para fora, não existe. A mesma pessoa que tá do lado de fora é a que tá entrando para trabalhar. Claro que a gente tem que ter maturidade, né, a gente tem que de novo, assim, quanto mais maturidade, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente entender o nosso papel, mais a gente vai conseguir ir lidando com todas essas adversidades. E aí entra de novo mais uma skill importante, assim, como que a gente lida com as adversidades. E pensando em M&A, de novo, assim, é um processo que requer muita resiliência. E resiliência é um fator que a gente consegue medir. A gente trouxe da Inglaterra um assessment que a gente usa em alguns trabalhos, né? Que é um assessment de resiliência. A psicologia, até então, ela avaliava a resiliência só no âmbito clínico, só no consultório. E aí, essa empresa conseguiu desenvolver um assessment onde ela consegue ver no mundo corporativo qual o nível de resiliência das pessoas. Porque quando tu entrar numa sala e perguntar quem aqui é resiliente, provavelmente todo mundo vai levantar a mão. E a grande questão aqui é que a gente divide a resiliência em 8 componentes. Então, ele vai falar qual é o nível de autoconfiança, de otimismo, direção com propósito, adaptabilidade. Então, eu consigo ver em 8 componentes qual é o nível de resiliência dessa pessoa e, consequentemente, eu vou saber o quão
quanto essa pessoa está preparada, por exemplo, para adaptabilidade. Porque se ela vai ser requerida para ter muita adaptabilidade nesse momento de M&A, eu posso contar com esse líder. Se eu pego um líder daqui a pouco tem baixa adaptabilidade, eu vou ter que ver bem aonde que eu vou aproveitar melhor essa pessoa. Então, de novo, eu tendo conhecimento, eu não vou impedir nada, mas eu vou conseguir trabalhar melhor as minhas peças a partir do momento que eu entender quem tem mais condições de lidar com as adversidades. E eu sempre falo isso quando o cara tá montando o time, né? Assim, nível C-level, né? Eu falo, faça sempre um bom assessment psicológico, porque nessa fase que você tá agora de reestruturar a companhia, você precisa de pessoas muito fiéis, que não é a pessoa que vai te trocar por um salário a mais de bônus, né? Então, esse assessment é essencial. Preparação, né? Em resumo. Falando nisso, Dani, deixa eu até te falar sobre fidelidade, né? Fidelidade não é um traço de personalidade, é algo que é difícil a gente aplicar um teste, um assessment, dizer se a pessoa é fiel ou não. A gente vai reunir várias informações para a gente entender se essa pessoa vai ser fiel, mas é o fiel para este propósito que a gente está, então, contratando, entre aspas, ela, né? Então, assim, para este desafio, e aí, sem dúvidas, um assessment é extremamente importante para eu entender momento de carreira, o que motiva essa pessoa, se para o que eu tenho pela frente, essa pessoa vai ser fiel em relação ao que ela também está vivendo e ao que ela se motiva. Aí eu posso falar em fidelidade, mas muito nessa linha de alinhamento, né? De eu estar muito alinhado às expectativas que eu tenho dela e às expectativas que ela também tem. Por isso que muitas vezes um assessment nessa etapa é muito importante. E é muito importante que isso seja feito por terceiro, porque uma coisa... afasta um pouco, né? E assim, e na hora do vamos ver, eu sempre brinco, né? Todo mundo vai te dizer, na hora de uma contratação, todo mundo diz, eu faço, eu aconteço, eu brinco, eu sei fazer duplo twist carpado. Chega lá na hora, não faz nem uma estrelinha. Mas na hora da contratação, não, eu topo, eu tô afim, não sei o quê. Então a gente vai tentar ver nas entrelinhas o que realmente tem. E de novo, uma escolha consciente, passa de novo por maturidade. E com calma, né? E com calma, e isso tem que gerar uma reflexão. O grande problema é que as pessoas se ocupam muito pouco das questões emocionais e psicológicas. Elas não ocupam tempo para reflexão, né? Então, assim, muitas vezes um terceiro é quem vai fazer ela parar para pensar, que parece tão simples, mas ainda mais no ritmo de vida que a gente tem, o parar para pensar, ele praticamente é privilégio só de alguns. O parar para pensar e se imaginar em algumas situações. E aí, no momento que ela para pensar e se imagina, ela pode ver que ela tá dando um tiro no pé dela também. Porque não é só sobre o outro. Porque não é só pro outro que tu não tá entregando o resultado. É a tua reputação e a tua competência também que tá em jogo. Então tem que ver se aquilo é bom pra ti também. Essa é a questão da preparação. Eu vi num livro, até indiquei já para algumas pessoas, chama Nada Pode Me Ferir, que uma das técnicas dos soldados de elite é essa questão da visualização, né? Porque ele vai passar por muitos momentos de estresse e matar ou morrer, literalmente. E aí essa questão da preparação, porque a pior coisa que pode acontecer, eu trago isso muito pra minha vida, a pior coisa que pode acontecer numa situação de combate é você congelar. Então ele faz esse exercício da visualização, fala, eu vou chegar, vai ter gente atirando, ele vai se esconder em tal lugar, eu não vou ver, vai ter amigos meus feridos, o ambiente vai estar inóspito, eu posso ficar sem conexão, como é que eu faço pra recarregar a arma e me manter alerta, vai ser de noite, vai ser de dia. Então essa fase da preparação evita a pior situação que você pode enfrentar, que é congelar, que é ficar paralisado. Isso é um comportamento de luta ou fuga que a gente tem, né? Que é comum em situações de pressão. Inclusive, isso é outro ponto que muitas vezes a gente consegue ver em assessment, como que as pessoas reagem sob pressão. E a partir do momento que eu entendo que, sob pressão, eu tendo a paralisar, eu consigo treinar. Que foi muito do que tu trouxe antes, assim, é possível treinar. E aí, com técnicas de imaginação e outras técnicas, para que eu possa, então, bom, se eu já sei que num momento de pressão eu tendo a
ter mais esse comportamento, eu posso tentar me preparar de forma diferente para que eu não paralise ou para que eu não tenha um comportamento de fuga, se naquela situação eu preciso ter um comportamento mais de ir para a linha de frente. E você tem uma frase que é muito boa, né? Que quando eu acho que adequa muito o que a gente está falando assim de formação de gente, preparar a companhia para ir para mercado ou para uma sucessão, que a NASA não pode errar na contratação dos astronautas e nem você, né? E é bem isso mesmo, né? Se o cara estiver lá pilotando a nave na hora e ela não é a pessoa certa, acabou. Anos de preparação, bilhões de dólares, vidas, exposição até do país, né? Quando você tá sendo televisionado para o mundo inteiro, assim, realmente é uma demonstração de fraqueza. E por que a gente tem que ir para casos tão extremos para valorizar isso? Esse é o ponto, né? Porque no dia a dia isso ainda passa muito batido. Claro que eu já vi, né? Tô há 20 anos no mercado, eu já vi muita evolução. Eu acho que as empresas já amadureceram muito. Eu acho que parte disso é culpa nossa, de não ter conseguido trazer de uma forma mais factível, mais objetiva para o mercado de trabalho como lidar melhor com o comportamento, com as questões subjetivas. Então, eu vejo que sim, já amadurecemos, mas tem muito por fazer. A gente peca muito ainda, a gente segue promovendo o líder técnico para ser um gestor. E não que ele não possa, mas é bem mais que isso, ele é o cara? Porque o astronauta, ele é um técnico. Mas não basta eu ver se ele é um bom astronauta tecnicamente. Eu preciso saber se esse cara vai saber lidar com pressão. Eu preciso saber o que ele vai fazer no momento de adversidade. Eu preciso entender o comportamento dele em situações críticas. Só que a gente faz isso muitas vezes só com posições muito específicas, é onde a gente investe. E a gente não precisa fazer isso só com um astronauta. Claro. Porque tem pessoas extremamente importantes nos nossos negócios que deveriam também, mereceriam também esse tipo de avaliação para que a gente... Porque, de novo, eu não tô fazendo algo ruim só pelo negócio, eu estou fazendo algo ruim para todos os stakeholders, inclusive para a própria pessoa. E muitas vezes o nosso papel é da gente conseguir fazer um trabalho preventivo, que muitas vezes a própria pessoa não se dá conta que ela não tem aquela habilidade. E aí quando mistura família, né? Porque eu já vi dos dois lados, né? O pai querendo de todo jeito que o filho assuma e você vê que o filho não quer. E do outro lado da moeda, o filho querendo muito, o cara se... dando sangue pela companhia, e o pai tem receio de perder o trono, né? De tudo isso que a gente falou, a dificuldade de formar time, de contratar, como é que faz as rotinas. Pra família também. E aí, se eu posso trazer um complicado, que acontece muito com o nosso público, né? Como que lida com isso? Qual que é o choque de realidade dos dois lados? Isso começa desde pequeno, com o seu filho? Isso pode ser treinável? Como é que o pai ou o filho lida em se posicionar e ser sincero com o seu sentimento? Fala, cara, não é pra mim, ou, cara, eu quero muito, né? Eu acredito que pode começar já desde cedo, muito pela mensagem familiar que é passada, né, de expectativa ou não. Né? Então, eu posso já dentro da minha família estar criando uma expectativa de sucessão e posso não estar falando sobre isso. Mas, independente disso, o processo tem que ser profissionalizado. E os melhores cases que a gente conhece são de profissionalização. Então, a gente pega a case da Gerdau, por exemplo. Nenhum sucessor familiar da Gerdau ocupou uma cadeira por acaso. Foram pessoas que foram estudar fora, foram ser executivos de outras companhias. Então, não é simplesmente porque é o filho do fulano de tal que vai assumir aquela cadeira. Ele pode vir assumir aquela cadeira, isso não é um problema, desde que ele tenha competência para tanto. E se ele não tem, ele pode ser preparado para ser só o herdeiro. E tá tudo certo. Ou ser só o herdeiro. Então, assim, tem muita dificuldade. Então, assim, a gente vê esses processos em empresas menos profissionalizadas, isso acontecendo mais. Dificuldade de passar bastão, muito comum, assim. Isso é crítico, isso é um problema grave. Isso muitas vezes bota as empresas vão à falência por causa disso, assim, por essa dificuldade de passar bastão. E pior, dificuldade de que esses fundadores não buscam ajuda. Porque o problema não é não ter a competência, não buscar ajuda. É a coisa mais triste. E a gente vive muito isso. E a gente não tem cultura de consultoria, né? Isso, de buscar um advisor, de buscar alguém para estar ali do teu lado. Por quê? Porque a nossa cultura sempre preconizou que buscar ajuda é vulnerabilidade. E, inclusive, nesse assessment que eu estava contando de resiliência, um dos componentes de resiliência se chama busca de apoio. E ele quebra um paradigma total. Porque
todo mundo pensa que busca de apoio é fraqueza. E nesse assessment, busca de apoio é um fator de resiliência. Então, pessoas que têm maior busca de apoio são pessoas que têm um melhor nível de resiliência. Olha que coisa maluca. Mas na nossa cultura, isso é visto de forma negativa. E o cara turrão que tá lá, que não quer passar o bastão, que tem gente lá ajudando ele, diz, tá, então vamos fazer um processo, vamos trabalhar isso. O cara não busca ajuda. Aí não tem, entendeu? Isso que a gente estava falando antes. Se não tem a querência, não tem quem faça milagre. Não tem como. Tu pode botar o Papa, tu vai botar o Falcão, pode botar quem tu quiser. Não tem como. Se o cara tem a cabeça fechada, a mentalidade fechada, não tem o que fazer. Né? Você tem toda razão. E eu lembro muito de uma frase do Santo Agostinho, eu gosto muito de ler, né? Que ele fala que a felicidade está na sabedoria e a sabedoria está no equilíbrio. Porque eu já entrei em companhias que o processo de profissionalização foi catastrófico. Por quê? Porque o fundador achou que profissionalizei, os caras tocam. E não é assim. Você tem que ser muito choque de realidade o tempo todo, por isso que é essencial um profissional para nem largar demais e nem controlar demais. Você tem que achar o equilíbrio nesse processo. E eu falo muito isso, por isso que eu falo que conselho é essencial nessa fase. Ah, mas minha empresa fatura 50 milhões. Se você não fizer isso, a chance de faturar zero é muito grande. Porque é um equilíbrio, porque o conselho tem uma rotina de acompanhamento e é um processo, é uma metodologia que você vai ver finanças, vai ver geração de caixa, vai ver pessoas, vai ver produto, vai ver mercado. Isso vai te dando a confiança ou de você voltar pra dentro ou você de fato passar o bastão. É que de novo, entra muito na questão da busca eterna por conhecimento e ajuda. Eterna. Então, assim, o lifelong learning vale para tudo. Vale para conhecimento técnico, vale para conhecimento emocional e psicológico. E o equilíbrio, ele passa por isso. Né? Passa por eu entender que eu preciso, né, largar e segurar. Eu tenho que ter maturidade para isso. E a maturidade passa por tudo isso também. Né? E a maturidade passa por eu buscar ajuda, por eu entender que eu não sou bom em tudo, para eu entender que eu tenho fraquezas, para eu entender que eu tô no meio de uma bolha e que eu preciso, às vezes, sair dela para que alguém me mostre o que eu não tô conseguindo ver, porque eu tô dentro do negócio. E eu vejo muito nas famílias empresárias um pecado capital, que é a vaidade. Muito. E a vaidade acho que é a maior descoberta do diabo, né? Porque ela realmente te destrói. E por isso você tem que constantemente, eu falo isso, e isso tá fora das competências técnicas. Exercite muito a sua vaidade. Porque isso vai destruir a sua companhia, vai destruir a sua família, vai destruir o que você tá de fato querendo criar. Para mais e para menos. Essa questão de não buscar ajuda, de entender que você vai fazer um processo de profissionalização muito bom ou que ninguém é bom o suficiente para você, passa muito por esse exercício de vaidade, né? E talvez entender que a maior vaidade, que é realmente o fator de sucesso, é quando tu realmente consegue fazer a venda da tua empresa e chegar no teu momento lá de sabático. E cada um tem uma, né? Bem, agora vamos entrar nessa parte aí, que essa parte é a mais legal. A gente falou o passinho, né? Primeiro você tem a consciência, que tô grande, preciso profissionalizar. Profissionalizei, preparei a companhia, decidi, vou vender. Do ponto de vista psicológico, como um fundador ou uma família empresária se prepara para esse processo de vender. Eu vou te contar uma história muito legal. Eu já contei aqui, tá? Inclusive, a gente fez a venda de uma rede de supermercado muito grande. Foi um deal de quase 1 bi. Eram 5 herdeiros. Na hora de assinar o contrato assinado pelo comprador, na época era TED, não tinha nem Pix. Na hora de assinar, uma delas falou, não assino, era o sonho de papai ter isso aqui. E eles estavam vendendo só o negócio e ia ficar com todos os imóveis ainda. Não assino. Isso era o sonho do papai, não consigo fazer isso, não estou sendo fiel à memória do meu pai. Os irmãos, obviamente, queriam matá-la, porque é um deal de 1 bi, demora 2, 3 anos para sair. Eles não estavam no negócio, cada um seguiu sua vida, inclusive tinha médico, tinha um pianista na família.
e que queriam matar ela mesmo, porque se ela desistisse naquele momento, ela teria que pagar o meu FII ainda, né? Porque já tá tudo pronto. Ainda iam ter prejuízo. E como é que um fundador se prepara para chegar nesse momento e não ter... Porque eu percebo... Sabe qual é o pior momento? É aquele, para mim, como advisor, é aquele momento que tá tudo certo. Que eu já vi vários correrem, já vi... ele nada realmente... tá certo até tá certo, né? E assim, a gente conversou já sobre isso. Você falou, cara, Daniel, ele tá velando o morto ali. Ele realmente... E a Letícia, no episódio que a gente gravou aqui, ela falou, cara, eu voltei no carro, parecia um velório no carro. Eu já ouvi isso várias vezes. Como é que o empreendedor se prepara para isso e por que isso acontece? Eu acredito que governança, né, é extremamente importante, assim, quanto antes começar um trabalho de governança, menos esse tipo de situação vai acontecer, como esse exemplo que tu trouxe, né, da pessoa chegar na hora de ser era sonho de papai, porque se tem governança, a princípio isso não vai acontecer. Bom, digamos que, ok, não foi feita a governança e isso, né, são coisas... É porque é acima do técnico isso, que coração, memória, traumas, né? Mas assim, não tem como a gente não passar por essas questões de conversas familiares, assim, a maioria das empresas no Brasil é familiar, assim, então, de novo, né, a gente tinha uma empresa lá no Sul, que é a Articola, assim, a família, muitas pessoas na família, então, assim, encontros de família de tempos em tempos, regras muito claras, né, então, assim, claro... Você acha legal a questão do conselho de família? Conselho de família, que é importante, né? Não sei se é legal ou não é, mas é extremamente importante, né? As famílias vão crescendo, as empresas com muitos anos de vida, vai tendo muita coisa para... Então tem que ter governança, né? Mas assim, chega nesse ponto, são conversas, assim, agora eu vou trazer outro exemplo da Corina, né? O que ela falou? Corina, obrigado, viu? Da Pink Chicks, um beijo para você. É, maravilhosa. Ela trouxe, assim, que ela conversou muito com os filhos dela, com a mãe dela, com a família dela, com os advisors dela, mas assim, a questão familiar, então assim, para ela foi muito importante que ela também ficou pensando muito o quanto que ela estaria tirando o sonho dos filhos dela. E conversou sobre isso. E até então estava tudo certo, ninguém tinha interesse a princípio em seguir, até que um dado momento a filha demonstrou um certo interesse na empresa. E aquilo ela disse que chorou horrores. Porque para ela foi muito difícil, mas ela entendeu que era mais um caminho facilitado para a filha do que realmente um desejo, um sonho. E seguiu firme, né? Entendendo que o que era melhor para a empresa, né? Mas isso foi tudo muito conversado. E esse sentimento de luto, sem dúvidas, ela disse que passou também, né? Porque assim, todos os marcos na nossa vida são rituais de passagem, são momentos de transição. E o M&A é um momento de transição. Isso aqui é traumático, né? Mas a morte também é traumática. Super, uma separação também é. Sim. O nascimento de um filho também é. Então, todos não é assim, é de uma hora para outra, a priori, né? Então, mas dá para se preparar. Então, assim, eu já sabendo que isso é minha identidade, é uma construção. De novo, a Corina falou que quando ela começou a empresa, ela era muito jovem, ela estava na faculdade, ela precisou abdicar de muito tempo com os filhos, que ela leva uma culpa muito grande por isso. Disse, eu já tratei muito isso, hoje isso é mais uma coisa minha do que deles, mas para mim tinha um peso muito importante isso. Faz parte de toda a minha história, de toda a identidade, de novo, né? Então, assim, eu perco isso, é um luto, mas a partir do momento que eu entendo que é uma transição e que é um ritual de passagem, eu me abro para um outro momento de vida, né? E uma perspectiva de vida diferente. Então, é muito importante também eu trabalhar, sim, os aspectos emocionais envolvidos aqui, não botar eles para baixo do tapete. Isso tem que ser falado, isso tem que vir para a mesa, mas também a partir do momento que eu tô fazendo o luto, que eu tô me despedindo dessa pessoa, que eu tô deixando todo o legado, entendendo todo o legado que ela deixou, pessoa, empresa, enfim, eu começo também a ir para um outro nível de construção de uma nova etapa, né? De uma nova perspectiva. Mas claro que aí tem um período, né? Cada pessoa vai viver o luto de uma forma. E aí que muitas vezes entra alguns choques de cultura, porque o M&A é um momento de vibração, né? A priori, né? De alegria, de vamos estourar um espumante. Tu mesmo contou uma história, né? Num dos teus episódios, vocês foram pro restaurante, beberam e ficaram felizes. Dessa situação, né? Sim. Mas é um período, né? Então, assim, não é porque a pessoa morreu hoje, eu não consigo sair dali e já tá tudo certo.
certo. Eu levo um tempo para elaborar. E muitas vezes o que acontece? A empresa compradora que não tá vivendo aquele luto, ela tá num ritmo, tipo assim, ok, tá, galera, morreu, o cara morreu, bora lá. Só que quem tá vivendo o luto não tá necessariamente no mesmo ritmo. Então tem um período aí de adaptação, esse período de transição, que ele é um período bem delicado, Sim. crítico. E para mim, talvez o período que a gente deveria de investir bastante energia, porque é um momento onde duas culturas vão se fundir e talvez criar uma nova cultura, que geralmente é o ideal que isso aconteça, mas com ritmos diferentes. Então, e nesse período de transição, algumas pessoas vão acabar saindo, porque não vão se adaptar. Né? O que não pode acontecer, ou que a gente vai tentar evitar que aconteça, é que pessoas fundamentais, pessoas-chave, saiam nesse período. E para isso, a gente também pode fazer alguns trabalhos para que a gente não perca essas pessoas chaves, porque as pessoas são o maior ativo. Muitas vezes são elas que fizeram o negócio chegar naquele número, né? Então, a gente não pode perder essas pessoas, a gente tem que ter bastante cuidado. E aí, de novo, foco na liderança, que a liderança consiga fazer essa transição, que a liderança consiga mostrar para as pessoas o quão importante elas foram e quão importante elas ainda serão. Antes de trocar do lado da mesa, que a gente tá falando do vendedor, a gente vai falar do comprador, de todas essas questões de integração, que eu vejo que é onde a maioria dos M&As se torna um trauma, não uma perpetuação do negócio para o comprador. Eu percebo que essas frustrações têm dois tipos de comportamento que culminam sempre em duas consequências. Uma, perda de patrimônio significativa e depressão. O que acontece quando o cara não se prepara psicologicamente para um M&A e recebe a liquidez? Fora tudo isso que a gente discutiu. A primeira é a fase dos brinquedos. O cara acha que agora ele tem que se presentear e aí compra casa na ilha, aí compra o helicóptero, mas agora não tem mais negócio, não tem nem agenda para usar o helicóptero, mas compra o helicóptero pela sensação do vazio que ele não se preparou para ter. Essa é a primeira. E o segundo, que eu discuti muito com o Jean, que eu gravei até aqui sobre Wealth Management e perpetuação de riqueza, que é size. O que é isso? O cara vendeu a companhia. Aí ele tá desesperado pra fazer outro negócio, porque ele não viveu o luto que ele deveria viver e não se preparou psicologicamente pra aquela liquidez e pra aquela sensação de velório, como você comentou aqui. Aí o que ele faz? Chamam ele pra participar de um negócio. Vamos construir um shopping aqui no interior de Macapá. Investimento de 50 milhões e ele fez uma liquidez de 100. Ele vai pegar 50% do patrimônio dele, meter nesse negócio que ele nunca se envolveu. Ele tinha, sei lá, varejo, de eletrônico, ou uma indústria, não tinha nada a ver com shopping. E ele vai, pega uma parte significativa do patrimônio dele e mete nesse negócio simplesmente pela sensação de ter que fazer outro negócio. Ou o que eu falo também de Golden Finger, né? Golden Finger. Ele botou o dinheiro, fez dinheiro num negócio que ele pôs a mão, ele acha que tudo que ele vai pôr a mão, ele vai também... Midas. Exatamente. Midas. E então acho que essa preparação evita esses comportamentos. E muitas vezes isso gera uma depressão. O cara vai, erra no investimento, o cara fica deprimido, se acaba. Então o momento do M&A, que era para ser um momento de renovação de alegria, vira um grande problema. Agora vamos trocar do lado de mesa. Compramos. Como é que eu lido em incorporar uma nova cultura? Trazer novos líderes. Qual, na sua opinião, como é que eu faço esse assessment psicológico de maneira correta? Assim, de novo, né? Eu acho que tudo passa por a gente mapear o que a gente tem, né? Então, eu acho que é bem importante, assim, entender, principalmente quem são as pessoas-chave, né, de um lado e de outro, e trabalhar muito essa questão da integração, né, da integração dos times e trabalhar muito a liderança. De novo, assim, a liderança é a multiplicadora de cultura, é a multiplicadora de futuro. Então, assim, o líder tem que estar muito bem preparado para que também ele consiga ajudar nesse momento de integração dos dois negócios. E os dois lados têm que se respeitar, né? Se fala muito isso, assim, acho que... E esse respeito, ele começa já lá na mesa de negociação, né? E talvez muitas vezes o negócio também não avance por falta de respeito,
né? E falta de respeito é muitas vezes tu fazer uma proposta que é decorosa. Porque a gente sabe que negociação, se a pessoa tá... Canela vira pescoço. Não dá, assim... Em negociação. Existe um limiar ali, porque senão fica ofensivo. E isso é falta de respeito. Então, assim, respeitar os momentos é bem importante. Então, de novo, assim, entender que a gente está absorvendo uma cultura diferente e que as coisas têm tempo e que o ritmo da empresa que está chegando é diferente do ritmo da empresa que já está ali. E não significa que uma é melhor que a outra ou que uma tem um ritmo melhor do que a outra, mas que são culturas diferentes. Mas eu vejo que aí é um momento extremamente delicado. Eu acompanhei uma amiga que fez a venda de uma operação e ela ficou na operação por um período. E depois ela saiu e foi fazer o sabático, né? Daí foi fazer depois, né? Aí fica aquela euforia também, né? Ah, agora... Pelo amor a mulher de Deus. sempre acha, agora eu vou poder, vou malhar a hora que eu quiser, vou não sei o quê. 2 meses já começa, meu Deprê. Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vejo muito isso. Né? Que daí foi o que tu disse. Daí muitas vezes sai comprando, vai fazendo, mas só retomando o assunto, assim, acho que de novo é um momento assim, tem que ter um acompanhamento. Pega alguém para ser teu mentor, para te ajudar, para não botar os pés pelas mãos, para não daqui a pouco tá comprando um monte de brinquedo que já não faz mais nenhum sentido. Mas aí voltando, né? Durante o período que ela ficou na operação, foi extremamente difícil para ela também, porque ela vinha de uma cultura bastante humanizada, desde o início uma empresa que valorizava muito as pessoas, porque era uma empresa de aparelhos auditivos, mas trabalhava muito com serviço, então o fator humano era muito importante, então sempre levaram isso muito em consideração. Foram adquiridos e uma cultura completamente diferente. Então, para ela, esse período foi um período muito desafiador, porque foi um choque de cultura, de uma cultura totalmente humanizada, onde ela valorizava muitas pessoas, botava as pessoas em programa de desenvolvimento, olhava muito para as contratações certas, desenvolvia muito liderança e chegou lá numa multinacional que não tinha isso, tinha isso muito mais institucionalizado. Né? E quando isso é institucionalizado, se isso não é muito bem feito também, se a cultura não é muito bem trabalhada, ela é muito mais na parede do que na prática. Né? E na empresa familiar, ela é muito mais na prática do que na parede, a cultura. É verdade. Né? Então, até, assim, algumas lideranças dela foram junto, algumas ficaram, outras acabaram saindo. E assim, eu tenho certeza que ela se preocupou muito com essa integração de cultura, mas ela foi até onde ela podia. Porque a partir daquele momento, ela já não era a decisora única, né? E aí, conversando com a Corina, ela estava falando também o quanto que é questão do controle, né? Ela disse assim, perdi controle, mas eu tô achando bom. Porque hoje, as minhas decisões são compartilhadas com uma empresa que tem valores muito parecidos com o que eu acredito e com o que eu já tinha. Então, isso facilita bastante também. Porque hoje ela entende que eles estão agregando, mesmo que ela tenha perdido o controle, a visão deles, eles estarem mais desenvolvidos, mais maduros em alguns aspectos, ela tem entendido como uma contribuição, mesmo que isso tá fazendo com que a decisão demore um pouco mais ou que ela não tome uma decisão sozinha. Então, eu acho que a questão de valores também é algo que acaba ajudando ou prejudicando. E aí, sem dúvida, assim, eu acho que time de pessoas nessas horas, um time bom de pessoas pode ajudar bastante aí nessa questão cultural. Eu falo muito isso em buy-side. Não tem como você fazer um negócio certo com as pessoas erradas e as pessoas sempre levam isso como, o outro lado é mau caráter. Óbvio, também. Mas às vezes as culturas são tão discrepantes que não tem como juntar essas duas culturas, assim. São comportamentos muito diferentes. Valores, né? Valores. E valores se traduzem em comportamentos, né? Não adianta você escrever que tem um valor, mas o comportamento das pessoas é outra. E aí eu falo o seguinte, olha, um processo de integração, quando você tem isso muito bem mapeado, ele tem que acontecer igual um dragão de Komodo quando pega uma presa, você já viu que ele engole inteiro, acabou e destrói, é isso. Né? Isso funciona muito bem quando o comprador é muito grande e o comprado é pequeno. Sim. Porque Porque acaba não dando
tanto resultado negativo. Sim, e você tem que fazer isso muito rápido. Sim. Por exemplo, um cara que tem pouquinhas lojas de varejo e vem um cara muito grande e compra ele. Cara, vira logo a chave para sua marca, bota seu time, aproveita os caras que estão em fase de promoção para você não perder e bota no lugar do gestor. Dragão de Komodo comendo uma cabrinha de uma vez. E existem integrações que é um processo de fagocitose. Você vê, não sai um pedacinho e você vai englobando. E esse é mais difícil de fazer. E esse, assim, quando é empresas mais ou menos do mesmo tamanho, ou uma empresa que é muito de nicho, e eu vejo muito isso em M&As de empresas de relógio, por exemplo. Quando a EWC foi incorporada pela mesma empresa que da Cartier, não tem como você virar o Dragão de Komodo e engolir a cabrinha de uma vez. Você tem que, aos pouquinhos, manter a identidade, manter as pessoas, senão você perde o principal ativo da companhia. Então, você tem que saber qual a presa que você tá caçando. Se você tá caçando a cabrinha e você é o Dragão de Komodo, ou se você, aos pouquinhos, tem que fagocitar. Que nem a construção ali do Rosewood. Quem vale muito a pena ali tem como foi feito. Se o cara chegasse, botasse aquele prédio em cima, ia cair a igreja, ia cair toda a parte histórica dali. Então, eles tiveram que fazer uma fundação, chegar até a fundação da igrejinha, transportar ela com calma, assentar, fazer uma nova fundação e construir aquele baita prédio lindo. Não, ia perder todo o valor. Senão ia perder todo o valor histórico. É a mesma coisa. Então, você tem que entender o que você está fazendo do lado do buy side. Perfeito. Mari, tem umas perguntas aqui que eu queria fazer para você. Eu nem quero entrar nessa questão de NR1, porque eu acho que o nosso negócio é falar de M&A, e eu acho que a gente abordou bem as dificuldades que as pessoas estão tendo. E eu não quero... que isso, assim, só para não deixar de falar, é que isso fala muito sobre saúde mental e sobre riscos psicossociais, engajamento, retenção, atração. Então, assim, empresas que tiverem mais em conformidade com isso são empresas mais saudáveis. Ponto. Mas isso tem que ser uma política de gestão, né? E o que você acha que seria uma boa, uma política de gestão bem feita para esse... Porque isso é fato, né? Não é que vai acontecer, é fato. As pessoas estão, não sei porquê, mais vulneráveis. Né? E a pessoa chega na empresa perguntando o que a empresa pode fazer para ajudar ela. Eu tenho um caso, numa entrevista que a gente estava fazendo, que ele me perguntou se eu poderia deixar ele fazer um dia remoto e um dia não trabalhar. Porque ele queria fazer um curso. Eu falei, mas como assim? Você quer que eu te libere toda semana, 2 vezes por semana, pra você não trabalhar e receber igual, porque você quer fazer um curso? É isso que você quer, que você gostaria? Ele falou, não, é isso mesmo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou te ajudar. Vai todo dia pro curso, não precisa vir trabalhar. Aqui não tem espaço pra você trabalhar, porra. Então, quais são as políticas que você entende que são corretas para contratar direito e cuidar bem da saúde mental dos colaboradores? Esse assunto essa é difícil, hein? Ó, já vale o podcast e a passagem dela de Porto Alegre para cá, hein? Me entreguei, É delicado, a gente está vivendo um momento bem sensível, tá difícil para o empreendedor saber acertar a mão, né? Mas eu acho que, de novo, tem que estar muito linkado com os teus valores. Se para ti é inconcebível que esse cara faça um curso, tá tudo certo, né? Então, assim, eu acho que Não é inconcebível que ele faça o curso, mas ele... Não trabalha um dia na semana, não, dentro desse contexto. Não, o curso, com certeza, eu sei que tu é favorável. Muitas vezes a gente paga até, né? Claro. Não, eu digo dentro desse contexto, né? Eu acho que a gente tá, assim, não tem como a gente fugir sobre geração, momento, pós-pandemia, né? Então, assim, tem vários aspectos que estão influenciando em todo esse contexto de saúde mental, de nova economia. Então, a gente tem muitas opções hoje na nova economia, né? Tem possibilidades da gente fazer várias outras coisas com flexibilidade. Tem questões de governo também que não ajudam, né? Que também acabam tirando as pessoas do mercado de trabalho. Sim, taxa de desemprego nas mínimas históricas e o máximo de assistencialismo. O correto seria a política assistencialista
assistencialismo diminuir para jogar mais gente no mercado e ter um país mais produtivo, né? Exato. Então, tudo isso repercute dentro dos nossos negócios, onde a gente acaba não encontrando pessoas para trabalhar, onde a questão da retenção está cada vez mais complicada, onde a gente precisa ter culturas muito saudáveis, lideranças bem desenvolvidas, contratações muito bem feitas. Então, assim, a receita é essa. É contratar bem, mas não é fácil. Mas é contratar bem, dá para contratar bem. Só que não adianta eu contratar bem e colocar alguém dentro de uma cultura tóxica também. Porque daí entra aquilo que a gente falou sobre o talento. Ah, por que talento é difícil? Não, talento não é difícil. Agora, não adianta tu contratar um talento e botar numa cultura tóxica, não vai ficar. E isso é um grande sintoma que a gente vê muitas vezes em empresas, que a gente tem que olhar assim, onde muitas vezes está o problema. Eu estou tendo muita gente se desligando voluntariamente, então assim, provavelmente eu tenho problema de cultura não saudável, né? Não necessariamente tóxica, mas não saudável. Então, isso faz com que a régua das pessoas aumente e elas tenham um nível maior de exigência. Daí a gente pode entrar num grande debate aqui. Tá certo ou tá errado? Eu digo funciona ou não funciona. Não é nem se é certo ou errado. As pessoas quererem ter qualidade de vida, as pessoas quererem ter tempo para malhar. Claro. Assim, só que, de novo, é equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Então, assim, é um dia que tu precisa. Um dia eu não vou trabalhar porque eu vou fazer curso, ou 2 dias. Ok. Né? Então, assim, é tudo. Mas, de novo, é delicado, é sensível, não é fácil. Mas, assim, o fato é que hoje a gente tem, infelizmente, né? Eu vou ser honesta, assim, eu não acho que ter uma lei hoje de NR1 é bom. Eu também não. Mas isso acontece porque foi a única forma que se viu de... a gente pode entrar em outras questões aí do porquê, né? O que tá por trás disso, porque aqui no Brasil sempre tem alguma coisa por trás. Mas, enfim, pensando positivamente, não é ruim. A ideia é que a gente consiga ter ambientes mais saudáveis. Ponto. E aí alguns critérios para que isso aconteça. De novo, na minha opinião, é liderança, é trabalhar sempre a liderança, é foco na liderança. Mas claro, a liderança ela é já consequência de quem está, né, no topo. Né? Se lá no topo também não muda, a cascata pro líder vai ser... Ou seja, você acha que você ter uma boa política de NR1 é você ter bons líderes e com bons comportamentos? É isso. Com certeza. Então eu vou te perguntar uma coisa. Essa geração se demite do chefe ou do emprego? Isso é um dado, né? A gente tem que mais de 60% das pessoas se demitem da liderança e não da empresa. E isso é uma coisa muito comum também em M&As. Sem dúvida. Né? Então, assim, afinal, por isso que eu volto a bater na tecla do líder. Quando a gente recebe demanda de RH, desafios, estão com dores, a gente sempre fala, vamos olhar para a liderança. A gente não vai conseguir trabalhar todo mundo. Não vai ter grana, não vai ter tempo, não é que os outros não mereçam. Mas se eu tiver bons líderes, se eu chegar num patamar que os meus líderes já estão ok, e aí eu consigo cascatear, show de bola. Mas vamos trabalhar as lideranças, porque é isso, as pessoas se demitem do líder. Então, tu pode perguntar para várias pessoas por que ela saiu de determinada empresa e muitas vão dizer, eu não saí da empresa. Eu saí porque eu não aguentava mais o fulano de tal ou a fulana de tal. Então, sim, as pessoas se demitem do líder e é isso que eu falei, as pessoas estão entrando também nos negócios com uma régua diferente. Então, elas já têm uma expectativa diferente, o que nos coloca, enquanto empreendedores, óbvio, numa situação desconfortável, que o ser humano não gosta, mas que não é ruim, que faz com que a gente tenha que ter culturas e empresas melhores para se trabalhar. Por isso que se fala muito também de a gente trabalhar a marca empregadora. Que eu vou atrair melhores pessoas, essas pessoas vão querer ficar no meu negócio. E num mercado onde a gente está competindo tanto por mão de obra, ter uma cultura saudável é extremamente importante, porque senão eu vou atrair só as pessoas ruins. E a gente está vendo isso muito também com os próprios fundadores, né? Eles estão se expondo mais para que as pessoas queiram trabalhar com eles, né? Sem dúvidas. Eles como ativo de atração. Atração de talentos. Sem dúvidas. Mari, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, sabia? Eu também. Mas vamos lá para as perguntas. Como uma boa gestão, na sua opinião, pode transformar pessoas e equipes em uma estratégia de crescimento de fato para o negócio, para deixar um negócio muito, muito melhor? Como que uma gestão pode transformar pessoas e equipes? É bem o que a gente falou de transição, né? Eu tô lá, eu sozinho na ditadura. Como é que você entende que essa transformação
impulsiona a companhia para frente, não para trás. Acho que a gente discutiu bastante isso, eu né? acho que é muito, de novo, assim, é atração, é conseguir fazer bons processos seletivos, assim, entendendo bem o que se espera de cada cadeira e aí ter as pessoas certas no lugar certo, que esse é um jargão velho, antigo, mas que ainda muitas vezes não é praticado. Então, assim, o que eu espero da pessoa, encontrar a pessoa certa para aquela posição e desenvolvimento. Então, assim, também eu acho que ainda falta para o fundador, para o empresário entender que ele tem que investir nas pessoas. Porque custa muito caro ficar fazendo a rotatividade. E o negócio patina. Perde muito, assim, não é só... se for um seletista, não é só o custo da rescisão, é todo o tempo de rampamento daquela pessoa. E às vezes é um detalhe. Eu estava conversando esses tempos com um membro também do G4 e estava me falando, estava com um problema com uma head, que está chegando uma pessoa nova e que ela está com uma skill que não está conseguindo deixar essa... Bota essa pessoa em desenvolvimento, cara, paga um programa de coaching para ela, faz ali 10 encontros, 6 encontros, trabalha uma competência. Então, assim, a gente vê isso em empresas um pouco mais profissionalizadas, que já estão num outro nível, a gente vê que isso já é uma cultura, isso já acontece, mas ainda eu acredito que isso ainda é muito pouco. A gente vê muito o desenvolvimento popularizado, assim, isso aqui para todo mundo. Só que tem posições que não é o bastantão. Para o Daniel, eu vou ter que trabalhar determinada skill. Para a Mariana, é outra skill. Né? E, de novo, é o lifelong learning. Todos nós precisamos sempre estar nos desenvolvendo. Tu não está pronto, eu não estou pronta. Então, assim, se eu puder estar em programa de desenvolvimento constante, a chance de eu ter esse time de sucesso e a minha empresa estar performando é muito maior. Isso... Perfeito, e eu adiciono ter uma política de remuneração adequada para cada estrutura, cada pessoa é motivada de um jeito. Mari, onde o pessoal te encontra? Então, eu tô no Instagram, é Mariana L. Webel. No LinkedIn também, eu tenho bastante produção de conteúdo no LinkedIn. A gente também tem um podcast que se chama Passa no RH. Muito bom o nome. Lá também falo bastante sobre questões de liderança, sobre mapeamento comportamental, sobre assessment, cases com dados sobre comportamento, né? Que muito do nosso propósito é esse, assim, é ajudar as lideranças, os empreendedores, o RH a trazer dados para a mesa para tomada de decisão. Então, isso que é bem importante, assim, a gente tentar tirar um pouco da subjetividade e trazer um pouco mais de dados. E a minha empresa, que é a Grow, a gente no Instagram é Grow_GP e também a gente está no LinkedIn. Legal. Não tem como você ser amigo de uma pessoa que você não admira. E você sabe, eu falei isso várias vezes pra você, eu admiro muito. Você é sempre muito profunda as nossas conversas. Verdade. E obrigado por estar aqui. Obrigado por ter saído lá da chuvarada de Porto, Eu que agradeço por ter me tirado daquele... De Porto, né? daquele caos. De Porto, né? E obrigado pelo seu tempo. Eu conseguiria ter esse papo com você mais e mais e mais vezes, com câmera, sem câmera, porque é muito, muito bom conversar com você, tá? Obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que o público vai adorar esse episódio. Se somar a minha experiência de M&A com a sua experiência em psicologia, em formação de gente, né? Muito mais psicologia, dão mais de 40 anos de experiência. É verdade. Né? Então, a gente tentou sintetizar nesse nicho de M&A todo esse conhecimento que a gente tem. Eu só tenho que te agradecer. A canequinha é um presente muito só para você lembrar desse momento aqui. A lembrança tá aqui dentro. E eu te preguei algumas peças, né? Mandei um pré-roteiro, aí você aprovou. Hoje eu te mostrei outro roteiro mais completo e foi muito bom esse papo aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. All that you do.